Hoje eu vou continuar falando o que Paulo diz sobre o compromisso do líder. Irei concluir as orientações de Paulo para os líderes de Éfeso, então eu estou usando como base, como falei anteriormente, o texto do pastor Hernandes Dias Lopes em seu livro de Atos. Não sai daí que eu volto já já após a vinheta. Paulo já disse aos líderes lá de Éfeso que o líder é comprometido com Deus, comprometido consigo mesmo, comprometido com a palavra de Deus, ele é comprometido com o seu ministério. E hoje concluiremos esse assunto com mais 3 aspectos do líder, segundo Paulo. Vamos lá. Quinto, o líder ele é comprometido com a igreja. Os versos 28 até 32 de Atos 20, Paulo fala sobre o compromisso do presbítero, do líder, com a igreja do Senhor Jesus. Vejamos com mais detalhes esse assunto. Primeiro, o líder deve cuidar de todos, não apenas de alguns. O verso 28 diz: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Nos grupos pequenos, nos ministérios e na igreja existem todo tipo de liderados, todo tipo de gente. E a orientação de Paulo é que o líder deve saber cuidar de todos. É fundamental o líder sua sensibilidade e sua sabedoria espiritual para liderar a todos. Segundo, o líder não é dono das pessoas, mas está a serviço de todos como servo de Cristo. A igreja ela é de Deus e não do pastor ou do líder ou de qualquer grupo. O ministério ele é de Jesus, o grupo pequeno é de Jesus. Ele é o único dono de tudo, mas ele confiou a alguns a liderança desses cargos, dessas funções, e espera que todos a exerçam com compromisso, responsabilidade e submissão a ele. E também espera que todos se submetam como se submetem a ele. Paulo escreveu explicando sobre isso aos Efésios. Ele diz o seguinte: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Portanto, Paulo está dizendo o seguinte: todos devem exercer o seu ministério, sua liderança, conforme o seu chamado dentro do propósito do Senhor. Terceiro, o líder precisa compreender o valor da igreja aos olhos de Deus. A igreja é a noiva do Cordeiro de Deus, a menina dos olhos do Senhor. Ele a comprou com seu sangue, um alto preço. Cuidar dela de forma relaxada, descomprometida, é ferir a noiva de Jesus, é entristecer ao próprio noivo, ao próprio Senhor Jesus. Quem fere o corpo está ferindo a cabeça. Tratar mal uns aos outros, acusar sem provas, fofocar, desprezar, perseguir, é agir contra o Senhor. O líder deve cuidar e zelar uns pelos outros com o amor que recebe do Senhor. E quarto, o líder deve proteger os liderados dos ataques externos. Diz o versículo 29, sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Paulo alerta os líderes que existem lobos do lado de fora buscando uma oportunidade para entrar no meio do rebanho, para destruí-lo e devorá-lo. O líder, seja ele pastor, pastora, líder de ministérios, grupos pequenos, devem ser guardiões e protetores dos seus grupos. Existem muitos falsos profetas, falsos mestres transmitindo grandes heresias pela internet em cultos, e o líder deve combater esses ensinamentos falsos, não com achismos, mas com argumentos bíblicos, teológicos corretos. Os líderes devem ficar atentos. O diabo não está brincando em serviço. Quinto, o líder deve proteger os liderados dos ataques internos. Diz o versículo 30, e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Paulo alerta aqueles líderes dizendo que o perigo não vem somente de fora, mas também de dentro. Alguns se levantam no meio da igreja, do ministério, do grupo pequeno, declarando palavras falsas, atraindo e conquistando pessoas. Há lobos vestidos com peles de ovelhas dentro da igreja. Há falsos líderes, falsos mestres, falsos profetas enrustidos na igreja procurando oportunidade
para destruir e denegrir a imagem de alguém, buscando distorcer a palavra de Deus, por não concordarem com ela, trazendo assim discórdias no meio do povo. O líder precisa ser zeloso no ensino, ser sensível à voz e orientação do Espírito Santo para agir corretamente em cada caso, pois ele precisa proteger seus liderados dos ataques internos. E sexto, o líder é comprometido com a obra de Deus e não movido pelo dinheiro da obra. Os versos 33 até o 35 falam sobre a postura do líder com relação ao dinheiro. Olha só, primeiro, o líder é alguém que faz a obra não motivado pelo dinheiro. O verso 33 diz: não cobice a prata, nem ouro, nem roupas de ninguém. O interesse de Paulo, quando foi a Éfeso, uma cidade rica, não era cobiçar prata ou ouro das pessoas, mas levar as riquezas do Evangelho de Jesus. Sua alegria no ministério não era receber recursos dos irmãos, mas dar sua vida pela igreja. Como muitas pessoas de várias igrejas assistem esse devocional, quero também dizer mais uma coisa. O pastor não deve ser ganancioso. Por outro lado, a igreja também não deve ser avarenta. Deve pagar dignamente o salário do pastor. Segundo, o líder é alguém que se dedica à obra mesmo quando lhe falta dinheiro. O verso 34 diz: vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Paulo trabalhou com suas próprias mãos fazendo tendas para continuar seu ministério. Ele não abandonou seu ministério para trabalhar fora. E quando recebeu as ofertas dos irmãos, voltou a dedicar-se integralmente ao seu ministério. Terceiro, o líder é alguém que entende que mais feliz é dar do que receber. O verso 35 diz: em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. O líder precisa ter o coração generoso, de mão aberta e bolso aberto. Paulo usou como exemplo as próprias palavras do Senhor Jesus: a maior felicidade em dar do que em receber. O líder, ele é um exemplo na comunidade. E por último, sétimo, o líder ele é comprometido com a afetividade. Os versos 36 até o 38 concluem o relato da despedida de Paulo aos presbíteros de Éfeso, trazendo também uma grande lição de cumplicidade e amor. Os versos dizem: tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijaram. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Paulo demonstra aqui que nossas emoções precisam refletir nosso amor uns pelos outros. Paulo conviveu com eles durante 3 anos, os ensinou, os discipulou. E agora, na hora da partida, oraram uns pelos outros, choraram muito, se abraçaram e se beijaram. Isso nos ensina que precisamos aprender também a declarar o nosso amor uns pelos outros. Precisamos valorizar as pessoas enquanto elas estão conosco. Precisamos orar uns pelos outros com amor. Ou seja, o amor que temos uns pelos outros deve nos levar a pagar um preço de oração uns pelos outros. Deve nos levar a demonstrar com abraços e até beijos o nosso amor uns pelos outros. Como diz o salmista no Salmo 133, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Ou seja, onde há união e amor entre os irmãos, ali Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Espero que Deus tenha ministrado a sua vida nessas 3 devocionais sobre liderança. Se gostou, dê um like logo aqui abaixo e compartilha com os seus amigos. E se quiser assistir as devocionais anteriores, clique à minha esquerda para ver as 2 anteriores, ok? Um grande abraço, Jesus abençoe você e toda a sua família.